Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Analisando o Bitcoin se encontra no gráfico diário acima da média exponencial 89. Mesmo diante da guerra, nós estamos sofrendo. Um insight importante que vocês têm que considerar, então, verificando todo o ataque de Israel, que foi o ataque que Israel fez ao Irã, que começou a retaliação do Irã jogando um míssil balístico em Israel, e você tem os Estados Unidos, que falou que talvez atacaria o Irã em 2 semanas, mas em alguns dias ele foi e fez o ataque às usinas nucleares. O que acontece? Você tem no Irã, o Irã ele tem acesso ao Estreito de Hormuz. Então ele pode minar, atacar esse estreito aqui e impedir o tráfego pelo qual passa muito petróleo aqui. Então cerca de 20% do petróleo mundial vai ser lesado porque vai ser proibido de passar por aqui. Consequentemente, o preço do petróleo vai lá para as alturas. Você tem alimentos, produtos e serviços que dependem de logística, que depende de transporte, que depende de combustível. Com 20% do petróleo no mundo inteiro afetado pela situação minada do Estreito de Hormuz, que pode ser atacado pelo Irã, você tem aumento do petróleo, aumento do combustível e aumento do preço como consequência dos produtos e serviços em geral, do mundo inteiro, porque todo mundo depende praticamente de transporte para executar certos serviços e certos produtos. Entregar certos produtos e serviços precisa de transporte. Então vai aumentar o preço de frete, vai aumentar o preço da logística e vai aumentar o preço dos produtos. Isso vai gerar uma inflação mundial por conta disso. Então é um problema que pode suceder, pode acontecer, e o Irã poderá, por conta do ataque dos Estados Unidos, assumir essa opção. O parlamento iraniano já aprovou, mas quem manda no Irã são os líderes da Guarda Revolucionária. Então não é porque o parlamento aprovou que ele vai fechar, mas é uma alternativa que o Irã pode usar, e isso pode afetar o preço do petróleo e gerar inflação no mundo inteiro. Enquanto isso, o Bitcoin, por conta da guerra, e também é normal o Bitcoin cair, a gente teve o Bitcoin caindo 30%, né? E caiu 30%, e muita gente reclamando, muita gente dizendo que era o fim do mundo, daí ele explodiu depois. E dentro dessa queda que o Bitcoin teve, obtivemos claramente guerras também, situações de guerra sucedendo. Guerra comercial, guerra tarifária, e o Bitcoin voltou e fez ATH, né? Ele foi para 111 mil dólares. Michael Saylor continua comprando Bitcoin igual um maluco. Então, a tendência, essa correção que vem sucedendo no Bitcoin é normal. É amplamente normal. No gráfico semanal, ele fez a correção do tipo ABC, natural para uma tendência de alta, faz as correções do tipo ABC para depois continuar a tendência de alta, neutralizou essa correção do tipo ABC, convergiu aqui na Profit Line também, e vem e deu um sinal Eagle já, que tem probabilidade de 80% de romper o topo anterior e subir até os 140 mil dólares, tá? Por enquanto está próximo aí o primeiro alvo da primeira onda de alta do Bitcoin desse ciclo de 3 ondas de alta. A primeira onda tende a chegar a 140 mil dólares e depois as outras ondas têm que analisar a estrutura do preço para projetar os próximos alvos.
Na terceira onda, se tiver força, poderá fazer mais ondas de alta antes da correção ABC, que não é uma tendência de alta, é apenas uma correção. Então, o Bitcoin se encontra nessa condição, a tendência é de alta, está na queda, então o profissional compra Bitcoin aqui na queda. Essa região é uma região de suporte muito boa, respaldada por candles da indefinição, como o Doji Pernalta, Long Leg de Doji, que é uma região de suporte, e também respaldada por um candlestick de força, de suporte, ok? A Monero, depois de ter subido esse absurdo, é óbvio que ela, né, tende a cair, tudo que sobe cai, certo? E ela tende a continuar o seu movimento de alta, principalmente por conta da demanda por privacidade, demanda por resistência à censura, do qual a Monero consegue atender. Então ela está em tendência de alta, correção normal, certo? Então adquirir o Monero nessa região aqui, nessa queda, é uma grande chance que você tem por $300. O alvo da Monero, com apenas 300 bilhões de dólares, ela chega a 13 mil dólares cada Monero. Se vai chegar dentro de 1 ano, 2 anos, não tem como saber, mas no longo prazo ela tende a chegar a isso por conta da demanda por privacidade, e ela atende à privacidade, ela tem fungibilidade, ela tem taxas de centavos, coisa que o Bitcoin não tem. Privacidade o Bitcoin não tem. A Lightning Network não é o Bitcoin, a Liquid não é o Bitcoin, e a Liquid não tem tanta privacidade assim quanto as pessoas acham, né? Porque tem os membros da federação ali da Liquid que podem informar dados, quantidade, etc. E dá para rastrear por meio desses membros da federação que dão toda a provisão ali de liquidez para trocar, fazer os swaps dos criptoativos. Então os governos podem, por meio destes provedores de liquidez da federação, saber deles informações de quantidade, de endereços, e saber para onde foi, por qual você trocou. Porque são centralizados e os governos vão obrigá-los a falar. Se eles não falarem, eles serão presos. Então esse é o problema da Liquid, tem a contraparte centralizada. Então Monero tem a condição ainda de subir, de desenvolver uma alta significativa, e está num bom ponto de compra. Vários sites de swaps atômicos, estilo Tornado Cash, que aceita Tor, aceita I2P, não censura nada, onde você pode usar para fazer swaps, tem Monero lá e está viralizando esse tipo de site. Então o ambiente para você usar Monero sem censura tá crescendo como um vírus. Está crescendo como um vírus. Portanto, estamos em um período diferente dos outros períodos anteriores. A demanda por privacidade hoje ela é torrencial, e a Monero atende a isso. Então essa quedona aqui é uma grande oportunidade para você estar adquirindo Monero. Então pessoal, vamos aqui então para o ouro, para o S&P 500. Ele se encontra neutralizando essa onda de baixo aqui. Esse ABC corretivo ameaçou entrar em tendência de baixa no gráfico semanal, ficando abaixo da média exponencial 8,9, neutralizou, fazendo o rompimento do topo anterior, e essa correção tende a ser um suporte significativo para compras nesta região. Compras, inclusive, esse sinal, quando dá o ABC corretivo, depois de uma grande tendência de alta, faz esse ABC corretivo aqui, o sinal de neutralização rompendo o topo anterior indica a continuação de tendência de alta. O S&P 500 está fazendo isso. Então aqui nesta correção pode suceder um sinal Eagle,
nesta região. Se suceder este sinal Eagle, então teremos uma probabilidade grande de fazer 80% de chance de fazer aquelas 3 ondas de alta. Ao mesmo tempo, desses 80% sucederem, são 80% que nós temos, mas a gente tem os fundamentos contra, ou seja, os fundamentos econômicos indicam que ocorrerá uma grande recessão e uma grande depressão que vai ser intensificada pelo crescimento da IA, pela inteligência artificial que vai demitir muitos funcionários, muitas pessoas vão ficar desempregadas porque a IA vai ser usada, está sendo usada já, e uma pessoa pode equivaler por 100, 200 pessoas utilizando IA. Isso vai isso vai ajudar na Grande Depressão. Muitas pessoas desempregadas perdendo o emprego, igual a Revolução Industrial fez. Temos aqui o Ibovespa, um sinal Eagle aqui ocorreu, e ele está em andamento também. Fez a primeira onda, a segunda tende a fazer a terceira onda e continuar a grande tendência de alta, grande probabilidade de continuar a tendência de alta. A mesma coisa, bolsa tem probabilidade de subir, tem um sinal Eagle, pode subir, pode bombar, mas a probabilidade de um crash é muito grande por conta da situação econômica que a gente se encontra. Tanto no Ibovespa, ou ações americanas, ou ações em qualquer lugar do mundo, o bom é você ter, se for investir em ações, invista em ações de serviços essenciais, ou seja, um ramo conservador de telecomunicações, que é essencial, as pessoas precisam de telecomunicações, internet, telefonia, etc. E água e luz. Então, dinheiro conservador nisso, você pode estar investindo mesmo na crise para ganhar dividendos. Quando cair bastante o mercado, você pode estar comprando essas ações. E outras ações estratégicas daí já exige fundamentos para analisar e comprar. Mas comprar agora é um pouco complicado. A gente tem aqui o ouro com sinal Eagle também ativado. Fez a primeira onda, a segunda, a terceira onda. Tem probabilidade de fazer a terceira onda de alta. Probabilidade de fazer a terceira onda de alta e continuar a tendência de alta. Ouro e prata tendem a ser o refúgio contra a crise. Então eles tendem a subir muito e mais dinheiro tende a entrar nas criptomoedas, eu acredito por conta da sua portabilidade, que o ouro não tem. Então temos aqui a prata também com o sinal Eagle ativo, fez a segunda onda de alta. E temos a probabilidade da terceira onda de alta sucedendo. Uma correção tende a ocorrer na prata, mas a probabilidade é o mercado bombar, subir e não fazer uma grande queda, quando muita gente que olhar em gráficos menores pode achar, igual aconteceu nesta quedona aqui, continuou acima da média exponencial 8,9, continuou na tendência de alta, continuou com esse sinal Eagle intacto. E o que aconteceu com a prata? Ela explodiu. Então a gente tem que ter esse tipo de visão e não ter medo de comprar na queda. Bom, agora uma reflexão para a gente considerar. O mestre em investimentos pensa de maneira independente. Ele simplesmente não precisa que ninguém verifique a qualidade de suas ideias quanto aos investimentos. E é por isso que ele guarda para si, fica de boca fechada. Embora eu seja aqui um produtor de conteúdo, etc. Então eu tenho que falar no que eu estou investindo. Pelo menos assim, os planos que eu tenho para investir, nem no grupo secreto de sinais, que tem os sinais lá, eu falo.
Só depois que eu decido mesmo é que eu coloco lá na carteira do grupo secreto de sinais de criptomoedas, que tem lá uma carteira de criptomoedas, eu coloco lá o novo criptoativo que vai entrar, que entrará para a carteira. Eu coloco lá. Mas os planos do que eu estou estudando e do que eu vou fazer, eu me mantenho calado. Como eu sou um produtor de conteúdo, então eu tenho que falar sobre alguns projetos, etc. Por exemplo, Monero eu falo, obviamente, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, não é nem a questão de falar. A questão aqui é de não precisar da aprovação de ninguém para tomar uma decisão de investimento. Antes da Monero explodir como ela explodiu, como ela desenvolveu, como ela está se desenvolvendo, como ela está ganhando liquidez em sites de swaps atômicos descentralizados ou semi-descentralizados que não tem KYC e tem Monero livre para você usar, trocar Bitcoin por Monero ou Monero por Bitcoin, anonimizar criptomoedas usando Monero, onde a rede Liquid, o esquema de DPix com rede Liquid nem chega aos pés da Monero. Você quer ser anônimo com Bitcoin? Bitcoin por Monero e depois Bitcoin. Você vai pagar caro, vai pagar taxa. Com a rede Liquid, DPix e rede Liquid você também paga caro. Mas a privacidade tem um preço. Mas privacidade de verdade você tem usando Monero, 100% Monero, não trocando por Bitcoin. E se você precisar de Bitcoin, Tether, etc., anonimizado, você tem que usar Monero e ponto final. Ou outra cripto de privacidade similar, Zcash, Zano, etc. Zano parece que sofreu uns probleminhas aí, mas eu não sei se é fake news ou não, estou aguardando as confirmações. O que a gente tem que considerar é, por exemplo, eu fiz o tutorial, eu fiz manuais da Monero, eu fiz vídeos da Monero antes de tudo isso acontecer. Desde 2007 eu venho falando de Monero aqui. E depois, se a Monero for para 10 mil dólares, eu tomei a decisão antes, fiz a divulgação antes, coloquei minha cara à tapa falando que a Monero é melhor do que Bitcoin, inclusive é melhor do que Bitcoin, eu continuo falando, porque ela tem fungibilidade, tem privacidade, então ela tem taxas de centavos, tem anti-ASIC, então não tem censura. É difícil pegar o minerador de Monero se ele está minerando, porque ele pode usar um computador e o computador é usado para qualquer coisa. Bitcoin você tem que comprar uma mineradora específica e é fácil de pegar, é fácil de achar, é fácil tomar as mineradoras de todo mundo em um país. O Paraguai parece que fez isso, com um monte de gente que minerava Bitcoin. Se fosse com Monero ia ser diferente, porque Monero é anti-ASIC e pode ser minerado por qualquer computador, etc. Que pode ser usado para tudo. Então não tem como dizer, a pessoa comprou um computador porque ela vai minerar Monero. Não, ela pode ter comprado o computador para jogar videogame, ou para editar vídeos, ou para assistir filmes, e também para usar para minerar Monero. Então isso já dificulta para achar quem é que está minerando Monero. Comprar uma ASIC é fácil de achar. É só ir nos fornecedores, ver as câmeras, quem comprou, etc. Acabou, ele te acha, toma a mineradora de você e destrói você. Então, com Monero, até em países que proíbem de minerar Monero, é possível você estar minerando Monero ali, por conta dessa situação anti-ASIC e de ser possível minerar Monero com qualquer computador, etc. Então, bem antes desse movimento que a Monero fez, eu já tinha feito tutoriais, feito tudo isso. Por quê? Porque eu analisei os fundamentos e disse, é isso aqui. É uma cripto super potente, de alto potencial, que tende a crescer no longo prazo e ponto final. Só que o mercado ele é cruel. Então a gente tem a porcaria da Dogecoin com um monte de market cap. A gente tem o lixo da XRP com um monte de market cap.
Só que isso são bolhas. E uma hora isso aí vai afundar. E aquilo que realmente tem valor vai ganhar mercado. Monero é uma coisa que tem valor. Então, se acontecer, porque eu posso errar também, pode acontecer alguma coisa e dar errado, por isso que a gente tem que diversificar. Mas se acontecer da Monero ir para 10 mil dólares, eu fiz exatamente o que está aqui. Não preciso que ninguém verifique a qualidade de minhas ideias quanto aos investimentos, porque eu tenho o método, tenho experiência e vou bater o martelo sobre o que fazer, ponto final. Entendeu? Então, você que quer ser profissional tem que pensar desse jeito também. O meu treinamento, o meu curso é para que você não dependa de mim, é para que você seja independente. Para ser profissional, você tem que ser independente. Você não pode depender de outro. Você pode até me ouvir porque eu te ensinei, mas você tem que ter essa visão de independência completa. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Para você aprender por meio de um treinamento profissional que tem mais de 34 horas gravadas, tem aulas semanais da metodologia sendo aplicada em operações reais passadas no grupo de sinais. Quando você compra o curso, você tem o grupo de sinais de graça também para desfrutar dos sinais, ou você pode comprar o grupo de graça também. E para criptomoedas, você tem aí o curso Ultra Anonimato Red Pill, que ensina anonimato avançado usando Linux e Tails. É uma mão de obra rara, nicho raro, pouca gente sabe isso, conteúdo altamente técnico. E a consultoria personalizada, onde eu crio, a nossa equipe cria sistemas, soluções para leigos usarem e aplicarem anonimato de acordo com setups personalizados para atividades personalizadas que eles queiram realizar com anonimato e segurança. Então, entre em contato conosco para contratar nossos produtos e serviços. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.